seus impostos, agora sem juros, multas, e nós propusemos aqui uma emenda que o munícipe tenha a opção de parcelar em até 36 vezes sem juros. Então, o Bolor mencionou anteriormente da divulgação, eu ia falar sobre isso, que acho muito... A gente tem que divulgar mesmo, tanto nós aqui como vereadores, como a prefeitura, através mesmo de faixas, nas escolas, tem que ser bem divulgado para que as pessoas aproveitem esse momento para quitar suas dívidas. Faço questão, vou divulgar, os nobres vereadores também podem divulgar isso, né? Sérgio, a parte? Sim. E um ponto importantíssimo que eu esqueci até, que assim, as dívidas até, se não me engano, R$200 serão extintas, serão anistiadas. Então, quem dever até R$200, né, é uma proposta nossa também, a gente discutiu isso daí, em São Paulo são R$651. Até R$651 não compensa a prefeitura cobrar isso, né? Isso. Aqui, como o nosso município é menor que São Paulo, então, é claro que a gente entende que o valor não pode ser esse, mas as dívidas, se não me engano, eu não lembro agora aqui de cabeça, mas acho que é por volta de R$200, então essas dívidas até R$200 serão anistiadas, isso é importantíssimo. Obrigado, Verdade, Camila. muito importante também. Então, é um momento propício para as pessoas quitarem suas dívidas, então vamos divulgar esse benefício que está sendo proposto aqui pela casa. Obrigada. O artigo 4º, ele fala sobre esta remissão, que aquilo que foi lançado pela municipalidade no valor menor ou igual a R$200, ficam remidos, sem nenhum custo. É bom que elimine aqueles processos pequenos que tem mais custo do que o retorno, não é? O projeto de lei 03/2014 está em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. 5, justificativa. Roberto Borges de Miranda. Projeto de lei complementar 03/2014, aprovado por 16 votos, com a justificativa de 1 minuto do vereador Cláudio Dutras. É 1 minuto. 3 minutos, então. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu vou votar a emenda que trata da questão de ampliação para 36, 100%, e não votarei a outra emenda, até porque a proposta da minha emenda que não passou, porque regimentalmente, de acordo com o artigo 129, se não me falha a memória, artigo que trata das emendas, enfim, 176, 179. As proposições, eu teria que ter aqui 1/3 de assinatura dos vereadores, mas os nobres vereadores entendem que a minha propositura é desnecessária, eu respeito a opinião de vossas excelências, mas eu quero deixar registrado aqui que o dia que aparecer aqui um produtor rural reclamando que o fiscal foi lá e deu uma ferrada nele, eu quero dizer bem claro que eu estou com minha consciência tranquila, que eu queria que fosse diferente. Ainda vou fazer um apelo ao prefeito para ele, na hora de ele sancionar essa lei, ele vetar esse artigo. Isso eu vou conversar pessoalmente com o prefeito, espero que ele me compreenda. Porque realmente esse artigo, eu acho que é tão... de repente a gente vai pegar pessoas que produz, mas é tão pouco, isso representa tão pouco para a prefeitura, que aí daí eu até aceitaria que a gente ampliasse, por exemplo, das instituições financeiras, em vez de ser 5 mil, que já ampliou bem, já aumentou bem, Bolor. Né? Eu realmente... E por que eu falo isso, gente? Eu nasci na roça, com 8 anos eu estava trabalhando na roça. Eu acho que um cara que produz, que planta um pé, a gente estava falando um pé de eucalipto, um cara desse tem que ter isenção, ele tem que ter incentivo. O governo federal tem um Pronaf, dá dinheiro para o cara plantar. E nós estamos taxando esse cara aqui em 1.500, tudo bem que eu sei que Vossa Excelência tem uma emenda
que cai pela metade, mas eu quero dizer para Vossas Excelências que eu não votaria a emenda, respeito à posição de Vossa Excelência, não votaria porque eu estaria concordando, porque para mim eu queria isenção, não era nem 200 UFESPs. Né? Então, deixar registrado isso aqui. Votarei a emenda, é a primeira emenda, presidente, que trata, 36 que trata de 36 parcelas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luciano Oliveira Farias, o Bolor. Senhor presidente, justificando meu voto favorável ao refis e às mudanças no Código Tributário, dizer que eu concordo com o Cláudio em partes. Eu acho que realmente o produtor rural deve ser o mais desonerado possível, né, para que possa produzir. O que acontece é que no município de Itapevi nós temos 100% da área urbana quando nós aprovamos o plano diretor. Então, nós não existe áreas rurais no município. O que está acontecendo é o seguinte, é que existem alguns grandes proprietários, né, Cláudio, e você sabe disso, eu conheço alguns, inclusive, que requerem na justiça, né, essa qualidade de produtor rural para que ele seja enquadrado no ITR e não no IPTU, né, que é o Imposto Territorial Rural, que aí é uma instituição que vai cobrar esse imposto do governo federal, e não para o governo municipal. E o que acontece? Esses grandes produtores colocam lá, né, 50 pezinhos de tomate em uma área de 100 mil metros, 200 mil metros, e requerem essa qualidade de produtor rural. Eu entendo que a agricultura familiar e a agricultura de subsistência, ela não se enquadra nesse caso, né? Não há um enquadramento nessa lei de produtor rural, porque é uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar. Não, mas não enquadra nisso daí, eu entendo que não enquadra. E, mesmo assim, eu acho que 1.500 UFESPs, né, que dá em torno de R$ 1.550, é uma taxa que é cobrada para instalação, né, da área de rural, e depois cobrado 15 centavos pela área efetivamente utilizada para a produção rural, que seria o comércio a pessoa que pratica comércio com essa produção rural. Então, eu concordo com o Cláudio Partes, mas também fui pelo acordo de a gente baixar de 1.500 UFESP. O Cláudio, que levantou isso daí, um vereador atento, combativo, que tem aqui um mandato importantíssimo no nosso, né, 2 mandatos que a gente está junto já, a gente sabe a sua luta, Cláudio, pela regularização fundiária. Então, foi importante você ter observado isso daí, porque é uma coisa que acaba passando batido da gente, né? São muitos artigos e tal. O Cláudio levantou essa questão, e nós, como líderes aqui dos partidos, entramos num acordo de baixar isso daí de 1.500 UFESP para 750, e, na verdade, houve outra alteração na emenda que baixou para 700. Então, menos da metade do que seria cobrado. Eu acho que já é um avanço, né? Nada impede depois a gente tentar um outro acordo, ver uma possibilidade. Eu, particularmente, concordo em partes, porque nós aprovamos um projeto há um tempo atrás, a cláusula de produtividade dos fiscais. Eu acho que isso pode dar um conflito e pode gerar alguns problemas, mas eu acho que nada impede da gente votar favorável a essa emenda, que já está baixando esse valor, para que possa depois a gente regulamentar se houver alguma anomalia nisso daí. Obrigado, senhor. Na minha justificativa, eu gostaria de parabenizar o Executivo pela propositura do projeto, que é de iniciativa do Executivo, também aos senhores vereadores, a todos os vereadores que entenderam a propositura do Executivo, maiormente pela apresentação dessas emendas e também do entendimento em que o Executivo irá sancionar com as emendas que nós estamos propondo, né? Eu acho que é um benefício para todos, independente do trabalho aqui isolado de cada vereador. Isso aqui é um coletivo. E, mais uma vez, o coletivo prevaleceu, e eu acho que isso é muito importante nas discussões do plenário. E para mostrar também, para aqueles que estão assistindo, que estão conosco aqui no plenário, mostrar que esta casa tem uma autonomia, esta casa tem uma pluralidade partidária e de ideias, e essa casa aqui, ela se discute para se chegar num consenso. Está aí o grande valor desta casa, do Poder Legislativo. As discussões, nós chegarmos num consenso para
que a gente procure fazer uma cidade mais justa. Então, eu quero parabenizar a todas as propositoras que fizemos em conjunto, a primeira, a segunda emenda, ao vereador também que tentou propor a sua emenda, porém, regimentalmente, não é possível nós cumprirmos, porque nós temos que seguir o regimento, então o regimento é muito claro, então, mas a vontade do vereador também foi expressa, eu acho que isso é importante. Agora passaremos à votação das emendas, emenda número 1 e número 2. Emenda número 1, 2014, ao projeto de lei complementar número 13, 2014. Pela presente, na forma do artigo 177, inciso 4º do regimento interno desta Casa, propomos emenda modificativa aos incisos 1 e 2 do artigo 2º do projeto de lei complementar número 13, 2014, que assim passa a dispor, artigo 2º, 1. Para pagamento parcelado de 1 a 36 parcelas, redução de 100% do valor de juros e multas moratória. 2. Para pagamento parcelado de 37 a 40 parcelas, redução de 80% de valor de juros e multa moratória. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, vereador Tico, Júlio César Portela, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godoy da Silva, Quidenes Mohamed Courani e Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erundina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Luciano de Oliveira Farias, Roberto Borges de Miranda e Adriano Camargo Antônio. A emenda ao projeto da 013 de lei complementar está em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Emenda ao projeto de lei complementar 03/2014, aprovada por 16 votos. Passaremos à segunda emenda. Emenda número 2, 2014, ao projeto de lei complementar número 13, 2014. Pela presente, na forma do artigo 177, inciso 4º do regimento interno desta Casa, propomos emenda modificativa ao item 2, da tabela 3 do artigo 7º, que altera o artigo 470 da Lei Complementar número 34 de 2005, do projeto de lei complementar número 13 de 2014, que assim passa a dispor. Tabela 3, Lei Complementar número 34 de 2005, taxa de fiscalização de localização de instalação TFI, atividade produtor agrícola, pecuário, florestal e congêneres. Valor da taxa em UFMS, 700. Os demais dispositivos da tabela supra permanecem inalterados. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Júlio César Portela, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godoy da Silva, Aquidenes Mohamed Courani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Adriano Camargo Antônio, Eduardo Sanches Casagrande, Erundina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Luciano de Oliveira Farias e Roberto Borges de Miranda. Emenda ao projeto complementar 03, emenda 2, está em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda.
projeto de lei, emenda 2 ao projeto de lei complementar 013/2014, aprovada por 13 votos. Solicita a senhora secretária que faça a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa, justificativa da emenda do vereador Alexandre Santos Rodrigues. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, galeria presente, imprensa aqui presente, aos amigos que estão aí nos acompanhando através do TV Câmara. Senhor presidente, só para deixar claro, está havendo uma discussão sobre um assunto que está muito claro para a gente. Como o Bolor mesmo citou, a lei orgânica do município diz que nós não temos área rural, apenas áreas urbanas. Então, as únicas pessoas que vão questionar o pagamento ou não é esses grandes produtores que estão falando que a área dele não é urbana e sim área rural. Eles estão querendo sair dessa taxa que é pago do IPTU para essa do governo federal, mas esses vão questionar. O pequeno produtor não vai questionar, ele já paga o IPTU e ele não será taxado e não tem como ser uma pegadinha para cobrar deles. Porque é uma área, como que nós vamos cobrar uma taxa de área rural, sendo que não existe área rural na lei orgânica do município, é uma área urbana. Então o fiscal não vai poder lá, querendo produtividade, alegar para ele, olha, você está exercendo uma atividade rural. Ué, mas se eu não tenho área rural, eu pago IPTU, é uma área urbana, então não tem como ser uma pegadinha. O governo municipal não está querendo pegar o pequeno produtor e não irá pegar. Apenas aquele que entrar na justiça alegando que a área dele é área rural, então é o grande produtor. E ele será taxado dessa forma aí. Só para ficar claro, nós diminuímos o valor porque nós acreditávamos que o 1.500 também estava salgado, mas 700 vai taxar em cima do grande produtor. O pequeno produtor, ele não vai questionar falar que a área dele é rural, sendo que ele já paga o IPTU. Então não vai ter como pegar o pequeno produtor. Essa é a minha justificativa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Anderson Cavanha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, a imprensa presente, aos amigos da TV Câmara, gostaria de justificar o meu voto favorável a essa emenda, que, como assim o Bolor disse, o Alexandre repetiu, o nosso plano diretor, que foi aprovado nessa casa em 2008, ele fala que não temos área rural no município, né? É 100% área urbana. Então, como o Alexandre falou, não tem um motivo para o fiscal chegar nesses lugares e querer atuar ou fazer qualquer coisa no sentido de prejudicar essas pessoas. Até mesmo porque, no futuro, esses grandes loteadores, eles poderão urbanizar, eles poderão lotear essas grandes áreas e se prevalecerão também do IPTU que eles vão começar a pagar, né? Então, é só minha justificativa. Eu, como líder do PR, nós discutimos lá atrás, fizemos essa emenda de baixar de 1.500 para 700, que é menos da metade proposta, que é para não ficar no prejuízo essas pessoas que se falam que são produtores rurais. Assim como diz nosso plano diretor, não temos áreas rurais no município. Então, só justificando o meu voto, que é para beneficiar essas pessoas, né, que amanhã esses grandes proprietários dessas terras, que hoje tem proprietário que eu conheço, que tem mais de 100 mil metros de terra quadrada na área da Lucina Jesus ali, Elias Alves da Costa, ali futuramente serão grandes áreas urbanas, porque o nosso município está em franco crescimento, e a tendência de crescimento são justamente para essas áreas. Então, é só para justificar o meu voto e dizer que agradeço mais uma vez o prefeito também na iniciativa do Refins, porque o Refins é um anseio da nossa população em tentar sanar os problemas que, como o Bolor falou, muitos têm problemas particulares que às vezes priorizam, né, o próprio alimento dentro de casa e atrasam a parcela do IPTU. Obrigado, senhor presidente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das inscrições de tribuna livre de munícipes. Requerimento. Itapevi, 4 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Jurandir Sebastião de Melo, portador do RG, residente na cidade de Itapevi, venho por meio dessa solicitar uso da tribuna livre pelo tempo regimental de 5 minutos na sessão ordinária do dia 25 de 11 de 2014, onde abordarei o seguinte tema: iluminação no bairro. Certo do pronto atendimento e costumeira atenção, desde já agradeço, Jurandir Melo. Chamo o senhor Jurandir Sebastião de Melo, não se encontra, então está prejudicado. Requerimento
Itapevi, 4 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Antônio Manuel da Silva, residente à cidade de Itapevi, venho por meio deste solicitar uso da tribuna livre pelo tempo regimental de 5 minutos, na sessão ordinária do dia 25/11/2014, onde abordarei o seguinte tema: segurança e fiscalização de bailes funk. Certo do pronto atendimento e costumeira atenção, desde já agradeço, Antônio Manuel da Silva. Convido o senhor Antônio Manuel da Silva, morador da rua Florença Navas. Não está presente, também está prejudicado. Solicito ao senhor secretário se há algum vereador inscrito na explicação pessoal. Sim, o vereador Cláudio Dutra Barros. Então, com a palavra, o vereador Cláudio Dutra Barros. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria presente, rapidamente, só para, porque acho que também a nossa sessão hoje foi bastante longa, e eu acho que é interessante isso, porque nós não podemos votar as leis aqui sem discutir as leis. Acho que o nosso papel aqui é esse. Eu fico satisfeito quando a gente consegue fazer debates aqui de alto nível, como esse que nós colocamos aqui, porque eu acho que nós somos eleitos para defender os interesses da população. E eu quero reafirmar aqui, Bruxão e Alexandre, Vossas Excelências, que eu não concordo, Bruxão, até porque, se fosse tão justa assim a questão de 1.500 UFESPs, vocês não teriam feito a emenda para 700 para reduzir, né? Então teria ficado 1.500 mesmo. Então, assim, uma coisa, e aí eu concordo com Vossa Excelência quando coloca que nós temos que pegar os grandes. É óbvio, nós temos que pegar mesmo, porque tem muita gente, tem muito especulador imobiliário também, dono de terra, que ele tem a terra lá e quer usar de meios para poder ganhar dinheiro e especular a terra. E eu repito aqui aquela frase que eu disse: foi Deus quem fez a terra, e as fronteiras quem fez foi a guerra. Então, a terra é para o homem produzir, para o homem morar e para o homem viver dela. Infelizmente, nós vivemos uma especulação imobiliária tremenda, não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, essa coisa da terra, as terras são todas invadidas, ninguém é dono de terra. Ou será que os portugueses, quando chegaram aqui, eles compraram a terra, os índios deu a terra para eles? Pelo contrário, eles matavam os índios, eles, né, enfim. Então, mas eu valorizo muito essa coisa da terra e valorizo as pessoas que produzem, as pessoas que cuidam da terra e que entendem a terra como um meio, um meio fundamental da nossa vida, né? Então, e aí eu vejo que em nome de pegar esses especuladores, nós também não podemos cometer leis injustas que a gente pega o pequeno também. Nós temos que fazer discussões de alto nível, como nós fizemos aqui, caçar meios legais para a gente criar sistemas, formas de pegar também esse cara que tem lá, vamos colocar em determinada área, que tem lá 10 mil, 20 mil metros de terra e não produz nada, e que daí tanto é que existe, que essas pessoas queiram ou não questionando, eles questionam na justiça, aí fala assim: o plano diretor diz que não tem área rural em Itapevi. Ué, não tem área rural, claro, a Câmara de Vereadores pode determinar se nós queremos ou não área rural na cidade. A Câmara determinou que não tem. Só que lá na prática existe, está lá. Tanto é que está lá que eles ganham na justiça. A área rural. A área não é urbana. O que é área urbana? Porque também se você coloca a área urbana... Agora, você pega no Monte Serra, por exemplo, que é o alta densidade, ali não pode... Tem chácaras lá, se está alta densidade, não tem como ser rural mesmo. A alta densidade da cidade agora está no Monte Serra, então ali vai ser lotes de, no mínimo, 250 metros, que é a alta densidade que tem na cidade. Então não pode ser rural mesmo. Só que nós temos o Monte Serra, nós temos 4 encruzilhadas. Eu conheço pessoas que moram lá no campo, vivem do campo, produzem, tal, enfim. Eu só espero que a fiscalização também não vá perseguir essas pessoas, porque vai ter a defesa firme desse vereador aqui, se acontecer qualquer coisa, dessa lei vir a prejudicar pessoas que estão lá no meio do mato, plantando lá, produzindo ou plantando eucalipto, enfim. Agora, se quiser, para a gente fazer um levantamento, um estudo, e ver quem é que está utilizando desses artifícios legais para poder se beneficiar, pode contar com esse vereador aqui que eu vou para cima. Pode contar, porque se é uma coisa que eu defendo na vida, é a questão da justiça fiscal, da justiça, da igualdade para todas as pessoas. Então, eu não concordo que as pessoas usem os meios que Deus nos deixou, que é a água, que é a terra, para poder se enriquecer de forma exorbitante e que muitas pessoas passam fome, né? Tem eu criei uma frase, que eu fiz uma música que diz: a terra que produz a riqueza é a mesma que recebe os cadáveres da fome. Então, a gente vê a gente fala assim: o mundo falta alimento no mundo. Não falta alimento no mundo. O que falta no mundo
é humanismo, é humanidade, é humanismo. O que falta no mundo é as pessoas serem menos egoístas, porque da terra a gente tem tudo. Outro dia eu peguei uma manga, e eu gosto muito de manga, é muito doce, uma fruta. Eu peguei a manga e estava comendo a manga assim, fiquei pensando. Falei, meu Deus, o homem inventa tudo. Eu quero ver o homem inventar no laboratório, ir lá pegar a terra, pegar a água, pegar o nitrogênio, pegar o oxigênio, pegar todos os componentes que produzem um alimento. Eu quero ver o homem pegar isso no laboratório e fazer uma manga, com aquele doce da manga. E Deus nos deu isso. É só ter a água, a terra, plantar. Né? E eu fiquei pensativo. Falei, sabe? Então são coisas que a gente tem que pensar muito nisso. Então a terra, a maior riqueza que um ser humano pode ter, está debaixo dos nossos pés. Embaixo dos nossos pés. A partir da terra, nós temos tudo. Tudo que a gente pensar. Né? Então, primeiro a gente coloca a questão da alimentação. Depois vem o minério, depois vem o petróleo para colocar gasolina nos aviões. Depois vem, enfim. Né? Então, gente, eu quero deixar esse registro aqui, dizer para vocês que... Mas eu estou contente com os debates que nós fizemos aqui, porque eu queria que todas as sessões aqui fossem assim. Porque isso enriquece o nosso sistema legislativo. E eu não quero dizer que o executivo também... Eu acho que o executivo tem que tomar certos cuidados, porque eu sou meio contrário de ficar mandando uma lei aqui atrelada à outra. Vamos discutir uma coisa de cada vez. Né? Porque se embaralha um pouco para a gente, para nós vereadores, é difícil, é uma lei muito grande, uma lei muito extensa. Quer dizer, a gente pega isso aí de última hora, é difícil a gente destrinchar isso. Né? E eu quero dizer que no governo democrático, nem todos pensam iguais e não deve pensar mesmo, porque a gente só melhora assim. Então, eu acho que aqui nós estamos aptos a discordar de algumas posições do governo, e que muitas vezes nós discordamos de posições aqui que o jurídico mandou para cá, e que foi de encontro ao que o prefeito também queria. Foi de encontro ao que o prefeito queria. Porque eu sempre falo, independente de qualquer posicionamento, eu percebo no Jaci um cara progressista, um cara desenvolvimentista, mas progressista, um cara que escuta, um cara que, quando eu tenho determinadas posições aqui dentro, ele não reage com perseguição, com coisas perseguitórias, com perseguições por mim, ele respeita minhas opiniões, diferente de outras pessoas que já passaram por aí, que acham que ninguém pode discordar de nada. Discordou, senta a bota. Pegou o cara errado. Eu sou um cara do acordo. Agora, se tentar me cercear, se tentar sentar a bota em mim, aí, meu amigo, você já ouviu falar em jumento? Jumento empacador? Pois é, eu sou igual jumento empacador. Né? Então, se tentar me peitar, vai ter que fazer uma discussão longa e não vai passar por cima de mim. Quero deixar isso bem claro. E sou um cara totalmente do acordo, porque eu entendo que a regra do jogo da democracia na política é muitas vezes a gente abrir mão para poder a gente avançar, como eu abri mão de algumas situações aqui, para a gente avançar, como a lei de leis. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, que concordou em a gente votar a lei de leis a semana que vem, porque precisa se aprofundar em algumas coisas na lei de leis. A doutora Gisele se colocou à minha disposição para me ouvir, e eu quero avançar nisso, porque eu quero a lei de leis, só que eu não quero ela meia boca. É só isso. Eu não quero ela meia boca. Aí alguém fala para mim, mas a lei é meia boca, você está desrespeitando quem fez a lei? Não. É simples, eu pego as leis de outras cidades, as propostas que eu já fiz aqui, e comparo com a lei que foi apresentada aqui. Para mim está meia boca. Agora, se o colegiado aqui, a maioria, vai votar, vai aprovar do jeito que for, não tem problema. Mas nem por isso eu vou me furtar de fazer a discussão. Porque eu entendo que com isso eu vou contribuir para esse processo de democracia, para esse processo de fazer também o executivo entender que aqui tem os vereadores que discutem. Como nós discutimos aqui, projeto que foi votado aqui de 50% para concursos públicos, né, foi votado aqui por unanimidade, projeto de Vossa Excelência, e que foi lá, o executivo não concordou, entrou com a ADIM. Mas o fato de ter entrado com a ADIM é porque os vereadores é contra o prefeito, é porque o presidente é contra o prefeito? Não. Isso faz parte de um processo democrático de evolução, de melhoria. Se o governo não concordou, beleza, que legal, foi discutir no Supremo. Acho que era o Supremo que foi discutir. Meu amigo, precisou brigar? O prefeito falou, o vereador lá, os vereadores não prestam. Não. Perseguiu o vereador? Não. Correto o prefeito. Correto. Tá bom. Eu não concordo, o jurídico não concorda, eu vou discutir no Supremo. É assim que se faz política de alto nível. Muito obrigado. Solicita a senhora secretária se há mais alguém inscrito. Não, senhor presidente. Eu gostaria também de comunicar que acabamos de receber o convite da caminhada da virada inclusiva, né? Acabou de chegar, que vai ser, como o Antero tinha cá falado para nós, o presidente da ADI, dia 3/12, às 10 horas, a concentração na Praça Carlos de Castro. Quem está apoiando é a Secretaria de Educação, Assistência Social e Cidadania, Saúde, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Urbano e o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o ADI, que foi criado por nós aqui nesta casa. Então, convido a todos a participar dessa caminhada da virada inclusiva. Nós também temos uma agenda aqui no plenário. Hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos ter o encontro do Selo Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Vai ser aqui nesta casa às 17 horas. Na quinta-feira, às 19 horas, vamos ter a solenidade da liberdade religiosa, que a professora Camila está coordenando. No dia 28, sexta-feira próxima, às 9 horas da manhã, a sessão solene da culminância do encerramento bienal do programa Escola no Legislativo. E no dia 3 de dezembro, vamos ter a formatura dos alunos da Escola Infantil Mundo Encantado. Vai ser um sábado, das 8 às 13. E no dia 18, uma quinta-feira, vamos receber aqui os alunos da Escola Estadual Professor Guimarães Antônio Sandei, que eles também irão fazer a colação de grau a pedido da vereadora Camila. Nada havendo mais a ser tratado, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, todos os amigos presentes, a imprensa, declaro encerrada a presente sessão. Só falta mais uma. Tá errado, é verdade, Nilton. Nilton, no próximo, Nilton, vem cá.